mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Bom dia pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui com mais um dia de programa Mulher em Ação. Gostaria já de estar agradecendo a participação de todos. Fica ligado aí no nosso programa, que hoje nós temos um doutor aqui, um advogado, para tirar todas as suas dúvidas, tá? 1 João 2:1 fala assim, ó: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Vocês ficam ligados hoje, nós estamos completando amanhã, é hoje mesmo? Amanhã, 1 ano de Shalom. Foi ontem. Essa semana, é semana de aniversário da Shalom. Mês de aniversário da rádio. E nós vamos ter um sorteio aqui de um produto da Rinodê. Você que está nos assistindo agora, quem fazer comentário, marcar alguém nos comentários e curtir a página, vai ganhar, vai concorrer o prêmio da Rinodê, tá bom? Fica ligado aí, não perca o nosso próximo episódio. Beijo.
Pode? Mas não vai ter comercial? Meu Deus, Senhor da glória. Ai, gente, desculpa aí, viu? Desculpa, falha técnica. Ó, pessoal, nós estamos aqui com o Dr. Christian. Ele atua na área da família e da violência doméstica. Dr. Christian, seja muito bem-vindo aqui no Mulher em Ação. Tudo bem? Alô, isso. Muito obrigado pelo convite, viu, Leila? E também a Rádio Shalom pelo espaço, né? E que a gente consiga aí dar algumas orientações para as pessoas, né? Que são assuntos extremamente... Tá muito no nosso dia a dia isso, né? Então, eu acho muito importante esses espaços para a gente poder falar sobre essas coisas. É verdade, tá bom? Com certeza. O pessoal hoje, eles têm muito... As pessoas hoje têm muita dúvida, né? Sobre alguns códigos, né? Da lei, né? Tem dúvida, assim, às vezes por falta de orientação, a pessoa não procura ajuda devida ou deixa de ganhar um benefício por falta de informação. E o que nós queremos hoje falar aqui no programa, porque como é Semana da Mulher, né? Dia 8 é o Dia das Mulheres, eu queria muito que você pudesse falar sobre pensão alimentícia, esclarecer algumas coisas pra gente, pro público, e falar também sobre violência doméstica. O primeiro que eu queria saber, que nós gostaríamos de saber, é o valor da pensão. Ela é de 30%? Certo. Alô? Tá saindo? Tá, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte. Na lei não existe nada que fala de valor de 30% da pensão. O que está ocorrendo é o seguinte. Alguns tribunais, algumas decisões estão estabelecendo que é 30%, mas vai de acordo com o ganho de quem vai pagar a pensão. Mas, assim, a lei ela fala especificamente do quê? Do binômio, possibilidade de quem pode pagar e a necessidade de quem vai receber. Como a pensão alimentícia ela tem um caráter alimentar, ou seja, para a pessoa não morrer de fome, né? Esse seria o princípio de se pagar uma pensão alimentícia. Então, o que a gente tem que entender? Se eu falar 30%, pensa numa situação onde o Neymar tem que pagar 30% do rendimento dele. Muita grana, né? Você não concorda comigo que foge a condição né? Porque se é característica de alimentos, então seria um valor muito alto, né? E numa outra situação, né? nesse mesmo sentido, vamos pensar alguém que ganha R$1.000 por mês, que tem que tirar 30% do salário dele, que daria aí em torno de R$300. Também seria muito dinheiro, né? Porque o cara ganha R$1.000. Que ganha R$1.000. R$300 seria muito. Então a gente tem que manter aí uma média, né? Uma situação em que a pessoa consiga viver relativamente bem, mas também que não seja tão oneroso para quem vai pagar. Essa é a ideia. Então, voltando novamente à questão do Neymar, pensa assim, por exemplo, o filho do Neymar, ele não pode morar em qualquer lugar, ele tem que ter uma educação, né, mais voltada para aquilo que o Neymar tem condição de pagar, né? E tudo isso, na hora de você fazer uma avaliação de quanto que você vai pagar, tudo isso é levado em conta. Né? Por exemplo, a lei, vamos supor que autoriza o Neymar, sei lá, todo mês ter o contato com o filho, só que o Neymar mora na Europa. Então, o Neymar não quer que o filho vá de linha comum, né? Quer que vá no próprio avião dele. Né? Tem que ter segurança, porque ele pode ser sequestrado, essas coisas todas. Então, tudo isso é levado em conta na hora de se estabelecer uma pensão. Mas, em regra, não é 30%. O binômio possibilidade e necessidade, mas tudo isso é negociável de acordo com a possibilidade da pessoa pagar e a necessidade de quem vai receber. Tá bom? Então, os 30% é só um parâmetro, então? Isso é um parâmetro que a média do trabalhador brasileiro utiliza esse 30%. Mas não é 30%. É que a maioria das vezes, quando você vai fazer um acordo, por exemplo, extrajudicial, que ocorre muito, né? O advogado, geralmente, de quem está pedindo, estabelece um valor de 25%, 30%, e aí a pessoa aceita, né? Porque ela fala, 30% do meu salário está tranquilo, dá para pagar e tal. Mas não é regra, entendeu? A gente não pode estabelecer isso como uma regra, porque não está na lei isso. Tá bom? Entendi. Outra pergunta também. A esposa pode pedir pensão alimentícia para o marido ou vice-versa?
Então, isso é uma situação, vamos dizer assim, é claro que a mulher ela pode pedir pensão para o marido e vice-versa. Vamos citar uma situação aqui, por exemplo, o ex-jogador, né, nem sei se ele joga futebol ainda, o Pato, Alexandre Pato, né? Ele foi casado com a Stephanie Brito. A única coisa que eu sei dela é que ela participou de Chiquititas, mas eu não acompanhei muito a carreira dela. Mas eu lembro que ela casou com ele e o que ela fez? Ela largou a carreira dela aqui e foi morar na Europa. Entendeu? Então ela tinha um emprego, ela tinha a vida dela aqui, largou e foi morar na Europa. O casamento deles não duraram muito tempo. Mas, por um outro lado, ela ainda é nova. Então, ela tem condição de voltar no mercado de trabalho, tem condição de voltar a trabalhar, coisa assim. Então, o que ela fez, né? De forma muito sábia, aliás, os advogados dela? Eles entraram com uma ação pedindo 2 anos de pensão para o marido, o ex-marido. Para quê? Para que ela pudesse voltar para o Brasil, para que ela pudesse restabelecer a vida dela. Né? Porque ela tinha um emprego, ela ficou desempregada, enfim. Entendeu? Então, quando o marido tem que pedir, aliás, a mulher tem que pedir pensão para o marido, o que os tribunais entendem? Olha, você tem que pedir um tempo que você consiga se levantar. Então, por exemplo, tem muita mulher que quando casa, ela simplesmente sai do serviço, ela vai viver basicamente para cuidar da família e tal. E aí, quando o relacionamento acaba, e aí ela pensa, poxa, eu preciso voltar ao mercado de trabalho. Tá, mas você tem profissão? Não tem? Então, tudo isso ela tem que pensar na hora de que ela vai pedir uma pensão para que ela possa ou seja, refazer a vida dela. E, geralmente, os tribunais pensam em 1 ano, 2 anos. Se ela tem profissão, fica mais fácil, né? Então, até você voltar, então você paga ali por 1 ano. Ou seja, vai depender muito de cada caso. Mas a regra é basicamente essa. É que a pessoa tem que dizer o quanto tempo, mais ou menos, ela precisa desse dinheiro, entendeu? Entendi. O pai pode pedir pensão para os filhos? Então, esse caso é interessante que é o seguinte, o Código de Defesa de 2002, e assim como o Código de Processo Penal de 2015, todos eles estão voltados para a questão da família atual. Porque antigamente o que se pensava? Era o homem que saía para trabalhar e a mulher ficava dentro de casa. Né? E aí, hoje, você tem uma saída da mulher para o mercado de trabalho, isso já há um bom tempo. Né? E aí, o que acontece? Numa situação dessa, em que situação, por exemplo, que a gente pode imaginar um pai pedir pensão para o filho? A pessoa aposenta com salário mínimo, entendeu? E ela está numa situação complicada, porque você tem que viver, e quanto mais o tempo passa, mais você vive, mais você tem necessidade de comprar remédios, essas coisas todas. Né? Então, pensa um pai que precisa comprar remédio, só que ele ganha um salário mínimo. Né? E o Estado não dá essa estrutura para ele de saúde. Né? Então, acaba ficando muito caro. E aí, às vezes, o filho ele vive muito bem, o filho conseguiu, né, um bom emprego, tem uma vida bem, né, estabilizada. E aí pode, sim, o pai pedir pensão para o filho para ajudar a comprar remédio, para ajudar, né, a estruturar a vida do pai. Né? Não é porque eu saí de casa significa que não tem mais vínculo com a minha família. Né? Então, o filho tem que se preocupar sim com o pai, então pode pedir sim. Entendi. Voltando ao assunto da esposa que eu me interessei, eu me interessei e tenho certeza que quem está assistindo está se interessando também. Esse prazo, que nem essa moça que você falou, ela pediu 2 anos de prazo. Certo. Mas vamos supor, se é uma mulher que ela está casada há 22 anos com o marido e ela sempre cuidou da casa e de repente ela separa do marido com uma idade de mais de 40 anos, um exemplo. E aí, o mercado de trabalho hoje em dia está muito cruel, não é verdade? Quando você vai, uma mulher de 40 anos ou 45 anos, vai pedir emprego numa loja, por exemplo, e vai uma menina de 18, 19 anos, com certeza eles vão pegar uma menina de 18, 19 anos, 20 anos. Então, fica mais complicado para a mulher conseguir um emprego, para uma mulher de mais de 40 anos. E aí, como é que fica a situação dela nisso tudo? Então, como eu já disse na outra, que eu estou me perdendo aqui, mas a ideia seria o seguinte, a mulher, quando ela vai pedir, quando ela entra com ação na justiça, o que o juiz leva em conta? A situação atual da mulher.
É claro que na hora de ele dar a decisão, ele vai analisar esse tipo de coisa. Ele vai analisar que realmente ela cuidou dos filhos, cuidou da família. Então, não é justo simplesmente ela... acabou o relacionamento, acabou tudo, e aí ela fica, poxa, mas eu deixei de trabalhar, deixei de fazer as coisas para cuidar de você, e hoje não tem dinheiro, não tem nada. Entendeu? Então o juiz, ele leva. Se a pessoa estiver doente, ela não tem condição de trabalhar. Tal. Então tudo isso é levado em conta, sim, na hora do juiz estabelecer um valor de pensão. Entendeu? Você como advogado, se eu fosse no seu escritório, pedir a sua orientação como advogado, e falasse essa situação para você, qual seria a sua orientação para mim? Mas assim, uma tipo situação... assim, qual seria a melhor situação que você poderia orientar se eu pagasse você o seu serviço? Logicamente que você vai lutar pela minha causa. Como que eu faria para se isso se estender mais de 2 anos ou de 3 anos de pensão? Então, Leila, como eu disse, vai depender da situação de quem está pedindo. Não é só pedir a pensão, mas também a necessidade. Ela tem que provar a necessidade. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa entrou num curso para fazer, sei lá, vai fazer um curso superior. Né? E ela precisa, eu tenho gastos com a van, tenho gastos com a alimentação, eu tenho gastos aqui em casa porque eu tenho que pagar a faculdade, ou coisa assim. Pode sim se fazer um acordo judicial, falar, não, eu ajudo ela a pagar tantos valores aí durante a faculdade, entendeu? Então, assim, a necessidade da pessoa que é levado em juízo, e aí, nesse caso, o juiz pode avaliar. Pode ou não pode, ou assim você está estendendo o seu direito ou não, isso é possível, isso não é possível, entendeu? Entendi. E sobre os avós, eu já vi casos que quando o filho está desempregado e ele mora com os pais, que os avós pagam a pensão. Isso é possível? Isso é possível sim. A gente tem que entender que hoje a lei, né, ela fala do poder familiar. Então você vai ter situação onde a avó vai ter que pagar a pensão para o filho, para o neto, e até o tio tem que pagar a pensão para o sobrinho, entendeu? A gente estende até isso, entendeu? Porque assim, como a pensão alimentícia ela tem caráter alimentar, não faz sentido, né? Só porque não é meu filho, e sendo membro da minha família, ele tem que passar fome. Entendeu? Eu vivo muito bem aqui, mas o meu sobrinho está passando fome, ou o meu neto está passando fome, entendeu? Só que a lei, antigamente, ela se estendia, ela ia além. Ela dava até ordem de prisão para avô que não pagava pensão porque o filho dele está devendo, entendeu? Então, as últimas decisões dos tribunais, eles estão coibindo isso. Não, tem a obrigação sim de pagar, mas não com prisão do avô, entendeu? E aí está mudando um pouco esse entendimento. Mas continua a regra, a possibilidade, se o avô tem condição de pagar, e se o neto precisa, e o pai não tem condição de pagar, ou se furtou, ou sumiu, o avô sim tem que pagar a pensão, entendeu? Entendi. Antes da próxima pergunta, agora, nós vamos entrar num comercial, e lembrando, se você estiver fazendo seus comentários na Mulher em Ação, marcando alguém, curtindo a página, nós estamos no mês de aniversário da Shalom, nós vamos sortear um produto da Rinodê, ok? Fica ligadinho aí. Faça suas perguntas aqui para o Dr. Christian, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Tem pra dar, tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha. Sofisticação está ao seu alcance. Valorize ainda mais a sua beleza. Chiara Vestidos de Festa. Locação e venda de vestidos para madrinhas, formandos, mães de noivas e noivos. São vestidos para as festas e ocasiões especiais, sempre com muita qualidade e bom gosto. Escolha a sua tendência, afinal, o seu estilo é você quem faz. A Chiara Vestidos de Festa fica no 2º andar do Shopping Centro, em São José dos Campos. O telefone é o 3206-4717. Chiara, para mulheres marcantes.
As delícias da Companhia do Café você já conhece. Agora vai conhecer a responsável por tudo isso, a chefe Bianca. Chefe, aqui vocês trabalham com cardápio variado, né? Sim, todos os dias nós servimos carnes de ave, bovinas, suínas e peixes, além de contar com uma enorme variedade de saladas e pratos vegetarianos. Nós tentamos não usar muito temperos industrializados e pouco sal para a galera aí ter mais saúde e viver melhor, né? Poder trabalhar depois o dia inteiro. E além disso, vocês trabalham com sucos e deliciosos lanches, né? Sim, nós trabalhamos também com sucos naturais, detox para desintoxicação, desinchaço. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Shopping Centro São José, no primeiro andar, na Companhia do Café. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais... Olá, pessoal. Nós estamos de volta aqui com Mulher em Ação. E aí? Vocês já compartilharam? Já fizeram seus comentários? Ó, marquem aí a pessoa para ganhar um prêmio da Rinodê, ok? Tá aqui, ó. Nós vamos colocar o produto aqui nas câmeras para vocês verem. Vocês estão vendo? Aí, ó, dá uma olhada aí. Você que compartilhar, marcar alguém, curtir a página, fazer comentários, ó, você vai ganhar esse produto aí. Nós vamos sortear esse produto. Tomara que você seja o vencedor. Voltando aqui com o nosso advogado Christian, Dr. Christian, nós vamos entrar agora num assunto muito importante e muito sério, que é a violência doméstica. E nós vamos tirar as dúvidas agora. Você que está nos assistindo, se talvez a gente deixar de fazer alguma pergunta muito relevante aqui, muito importante, faz a sua pergunta. Não deixa só para a gente fazer a pergunta, não. Porque você, às vezes, está passando por uma situação que a gente está aqui e a gente não passou ou não convive. E você que está passando por essa situação, essa é a sua deixa agora de fazer a pergunta e tirar todas as suas dúvidas. E parar de ser uma vítima na mão dessa pessoa que está te violando moralmente, verbalmente e fisicamente. Ó, vamos mostrar o produto, tá? Da Rinodê, que você vai estar compartilhando, comentando, marcando a pessoa do produto aí, para você ser sorteado, tá bom? Ok? Vai curtindo a página, vai comentando, que você seja um ganhador, ok? Vamos voltar aqui com o Dr. Christian. Sim, vamos lá. Dr. Christian, as mulheres é as que mais sofrem a violência doméstica? Então, os números, eles acabam refletindo isso, né? Os números, aliás, números muito atuais. Semana passada são os números do Ministério Público. Eu acho que quase 90% das violências domésticas está ligada à mulher, certo? E o que é mais interessante, né, da gente analisar é o seguinte: de cada 3 situações de violências domésticas que ocorrem, 2 estão no ambiente doméstico. Então, para você ver como é muito complicado isso, né? Assim, o Brasil, né, ele é um país que teve muita dificuldade de entender isso nos tribunais, né? Nossa história, ela é uma história de muita violência. O Brasil é um país muito violento, né? A gente sabe disso. No dia a dia, se você está andando no trânsito, se você der uma fechada em alguém, a chance da pessoa descer do carro e querer bater em você é muito grande, né? Isso para tudo, né? Hoje mesmo de manhã eu vi que no final de semana teve um rapaz, né, torcedor acho que do Corinthians lá, que morreu espancado, né, pela torcida do Santos e tal. Então tudo
a maioria das coisas é resolvida na base da pancadaria, né? E o ambiente doméstico é o mais complicado ainda, é onde isso ocorre demais, exagerado, né? E aí o que acontece? A gente, né, o Brasil demorou muito para que fizesse leis, né, porque a maioria das vezes a mulher ela sofria agressão dentro de casa e não tinha, ou quando ela recorria ao Estado, ela tinha muito pouco ajuda, muito pouca guarida, né? E o homem infernizava literalmente a vida da mulher, né? Então a gente vai pegar um caso específico aqui, né, que até criou a própria Lei Maria da Penha, que a Maria da Penha ela viveu isso dentro da casa dela. O marido dela, ele era extremamente agressivo, ele infernizava a vida dela, tanto na questão psicológica e fisicamente. Ela ficou, essa Maria da Penha, pelo que eu lembro, ela ficou até de cadeira de rodas, não ficou? Então, isso foi na década de 80, né? Ela estava dormindo e o que ele fez? Ele pegou e atirou nela, né? E ele é tão sem noção, covarde, que ele falou que entraram uns ladrões dentro da casa, né? Ele tentou inventar uma história, né? E a intenção dele era literalmente matá-la, né? Mas, digamos assim, ele não conseguiu, né? E aí ela ficou paraplégica, né? E aí, nisso, o que ela fez? Ela começou a batalha dela nos tribunais, né? Porque ele demorou muito para ser julgado, quase foi extinto o processo, para você ter uma ideia, e ela sempre brigando na justiça, e sempre perdendo, né? Até que chegou um determinado momento que eles resolveram entrar com uma ação, né, na ação no Tribunal Interamericano, né, de Direitos. E aí lá o Brasil foi condenado, né, por simplesmente não ter leis para esse tipo de coisa, né? Então, obrigando o Brasil, isso é uma vergonha para o governo brasileiro, a ter que fazer leis para que coibisse esse tipo de coisa, porque até hoje a gente tem muitos casos, né? E é constante isso, né? Então, aí foi criado então a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei estritamente de direitos da mulher. É uma lei especificamente para a mulher, entendeu? Ela é uma lei que dá muitas garantias, dá situação de apoio, né? Tanto da questão de tirar o homem da casa, né? De medidas protetivas, de ajudá-la caso ela não tenha serviço, não tenha emprego. O Estado tem que promover esse tipo de coisa para ajudá-la. Ou seja, são vários artigos com o intuito de ajudar a mulher a sair daquele ambiente terrível que ela vive, né? Porque se a gente for parar para analisar, nenhuma mulher ela entra num relacionamento achando que vai ter um marido violento, né? A mulher ela entra num relacionamento para formar a família dela, para ter uma vida, né? Como né, a gente tem uma família bonita, uma família querida, tal. Quando ela começa a viver esse tipo de coisa, é muito complexo para ela, porque pensa, ela está na casa dos pais, criada numa família bem estruturada, o pai dá uma boa formação, porque nem o pai vai falar para o filho, filha, eu vou ensinar você a apanhar ou entrar numa academia, né, para você aprender a brigar, sei lá, não é isso? Ou você ter porte de arma, nem o pai faz isso. Tanto que no dia do casamento, o que ele faz? Ele leva a filha até o altar e entrega a filha para o futuro marido, né? Fala, olha, aqui está minha filha, até a hora eu cuidei dela, né, com todo carinho e amor, e agora é sua função de cuidar dela com todo carinho e amor, entendeu? Então a mulher ela não foi criada para esse tipo de situação. Então é muito difícil para ela lidar com isso depois. Tanto que tem muita mulher que no momento da situação que ela está sendo agredida, ela vai lá, ela faz o boletim de ocorrência e tal, e depois ela vai lá e tira. Sabe? Porque ela não consegue, é muito complexo essa coisa. Poxa, mas alguém que eu amo, alguém que eu tenho tanto amor, me agredindo dessa forma, então é muito difícil para a mulher. E às vezes a mulher sofre ameaça também, né? Às vezes ela volta, ela tira a queixa lá por questão de ameaça também, isso ocorre. Isso, né? às vezes por ameaça, às vezes simplesmente porque o marido... Porque assim, aquele momento de explosão, que o homem está nervoso, e aí ele é o machão, aquela coisa, e aí depois ele volta... Em si, ele vê que errou e tal, e aí tenta seguir com a vida, né? E é isso que
que é complicado. Porque daí a mulher, ela fala, não, acho que agora ele não vai me prejudicar mais. Então ela se vê no direito de ir lá, fala, não, foi só aquele momento e tal. Só que daí ela percebe que não. E essa perseguição, ela é tão complexa, porque tem muito rapaz que, enquanto ele não literalmente matar a mulher, ele não sossega. Né? Tem mulher que ela termina o relacionamento, ela tenta viver a vida dela tranquila e o cara infernizando. Né? A gente vê todo dia isso na TV, um caso de situação nesse sentido, né? de mulher, não só sendo agredida, mas também sendo vitimada, sendo assassinada por maridos violentos. Né? Sim. Você já falou o sentido... Então, essa Maria da Penha, o que abrange nessa lei da Maria da Penha? Você pode ser mais específico? Então, a Lei Maria da Penha, ela vai falar sobre a questão, por exemplo, do direito da mulher, dela poder ter um acesso por exemplo, a mulher que sofre uma violência, por exemplo, ela teria e tem que ter o direito de ter um acesso melhor a um hospital, ter o acesso melhor a vamos dizer assim, uma ajuda do Estado para que ela consiga ter uma casa de abrigo, para que ela saia daquela situação difícil, entendeu? Então, assim, a primeira parte é de questão de garantias, e a outra parte, a lei está falando de quê? Ela fala das situações em si, da violência doméstica. O que o Estado tem que fazer quando se deparar com uma situação dessa? Uma situação em que a mulher ela sofre agressão, tá, então o que a gente vai fazer? Então, por exemplo, São José dos Campos tem o juizado, né, de violência doméstica. Né? E lá toda a violência doméstica de São José que acontece é processado lá, entendeu? A mulher ela vai na delegacia, o delegado faz lá o termo, né? Faz o inquérito, manda para essa vara, né, no caso, e lá a pessoa passa a ser processada, entendeu? Criminalmente por agressão à mulher. Entendeu? E isso é muito importante, porque antigamente não tinha essas ferramentas do Estado para barrar esse tipo de coisa. Entendeu? A Maria da Penha, ela também, vamos supor, um exemplo, tá? Se eu tenho um cunhado que ele me agride de alguma forma, uma pessoa da família, e aí vou lá e presto queixa para que ele não me persiga. Não tem um lance assim de quantos metros a pessoa tem que ficar longe da vítima? Ela abrange isso também, a Maria da Penha? Isso, a ideia é o seguinte, quando a gente fala a questão da mulher, é a proteção da mulher. Ela não fala da questão do agressor. Quem é o agressor? Ela não fala só o marido, ou só. Fala da mulher, a defesa da mulher. A lei é feita para a defesa da mulher, independente de quem é o agressor. Pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser, entendeu? Qualquer um que esteja causando esse dano à mulher. Nesses casos, por exemplo, quando a gente pega numa situação onde a mulher vai até a delegacia e fala, olha, eu estou sofrendo muito porque eu estou apanhando, estou sofrendo ameaça, ou seja, aí quando é feito o boletim de ocorrência e imediatamente protocolado, o que o juiz determina, a maioria das vezes, é a medida protetiva. Entendeu? Olha, diante dessa medida protetiva, fica a pessoa que está te agredindo proibido de se aproximar de você tantos metros, né? Daí ele define, sei lá, 200, 300 metros, ele não pode se aproximar de você. Se ele descumprir essa determinação, ele pode ser preso. Ele pode ser preso por isso, entendeu? Ser preso e ficar lá preso por descumprimento de ordem judicial, enquanto estiver acontecendo aí o processo criminal, tá bom? Como está a questão da mulher hoje, nos dias de hoje, em questão de segurança? Então, a gente sabe muito bem que não existe só o problema da violência só dentro de casa, mas também fora de casa. Isso. E como é que a mulher é violentada fora de casa? Geralmente, questão sexual, né? Geralmente é assédio, né? Porque está na cultura do brasileiro que ele é permitido, o homem brasileiro, a fazer esse tipo de coisa. Né? E também a gente tem a questão seguinte, o Estado não tem ferramentas para esse tipo de, por exemplo, numa situação onde a chamada mão boba, né, que a gente fala dentro de um ônibus, como é que você processa uma pessoa dessa?
entendeu? E qual é a pena, entendeu? É muito difícil isso acontecer, né? A gente já viu exemplos aí no ano passado de pessoas que foram, colocou o órgão genital para fora, aquela coisa horrível, e aí a pessoa na empresa foi, mas está sendo processada, entendeu? Mas são situações extremamente difíceis no caso. Mas por que isso acontece? Por que a pessoa, por que ela não foi processada? Onde está? Não, assim, ela está sendo... Ela foi processada, mas isso não teve um retorno para a vítima, que ela foi solta e tudo mais. Por que acontece isso na lei? A lei é falha, então? Não é que a lei seja falha, é que nós não pensamos nesse tipo de coisa. Nós pensamos em que o direito penal, ele está para a sociedade como seria a última alternativa do Estado de se fazer alguma coisa contra alguém. Então seria de forma administrativa, sei lá, até mesmo colocar a pessoa ali para, sei lá, ter um curso, né, de como se lidar socialmente e tal. O direito penal, ele nunca deveria ser usado como a primeira coisa a tentar resolver esses problemas. Porque, tecnicamente, se a gente pensar, por mais que você faça isso contra a pessoa, a probabilidade de ela voltar a fazer é muito grande, entendeu? Então, assim, nesse caso, a pessoa, ela é, sim, processada, tem um processo, mas aí o que a justiça pensa? Essa pessoa, ela não conhece, foi só aquele momento, não é, a pessoa não vive com essa pessoa, nem conhece, tal. Como é que o juiz, por exemplo, vai determinar medida protetiva contra essa pessoa que eu nunca vi na vida, só vi naquele momento, depois eu não pretendo ver mais, entendeu? Então, assim, é muito difícil, mas o que ela fez de errado, ela vai ser, sim, processada e ela vai ter a pena dela, entendeu? Estabelecida de acordo com a lei. Só que, nesses casos, não existem leis específicas. É a lei geral do Código Penal. Por isso que, às vezes, nem sempre se enquadra como as pessoas querem que sejam enquadradas, né? Isso é até uma questão, até mesmo que o próprio Congresso teria que discutir. É que conforme vai, o que eu entendo, que conforme vai surgindo situações, aí os advogados, o Congresso, eles vão fazendo reuniões para, como é que eu vou dizer? A ideia seria adequar a lei à sociedade. Isso, exatamente. É basicamente isso. Entendi. Porque a gente não tem como o Estado ser uma metralhadora giratória e sair fazendo lei sem antes saber a necessidade da lei. Porque o Brasil tem muita lei que não é utilizada. Entendeu? Então, assim, a gente quer leis que sejam realmente com o intuito de ajudar as pessoas, mas que sejam leis que funcionem, né? Não leis que façam e que não simplesmente para angariar voto ou coisa assim, né? Mas que lei realmente que seja muito útil à sociedade, essa é a ideia. Né? Agora, eu gostaria de falar sobre feminicídio, né? Feminicídio. Porque uma pessoa me perguntou, ficou sabendo que a gente ia ter esse programa hoje com o advogado, e pediu para perguntar sobre isso. E eu gostaria que você fosse bem... Certo. Essa lei, ela foi sancionada pela presidente Dilma, acho que foi acho que em 2015, né? Essa lei, ela especificamente trata de crimes contra a mulher. Em que sentido? Por exemplo, você pega um ladrão, por exemplo, que vai entrar aí, no shopping, em qualquer lugar, e pretende roubar. E aí, numa situação, né, que foge o controle dele, ele pega e atira numa mulher. Isso não é feminicídio. Por quê? Porque não é a intenção dele, nem era a intenção dele matar a mulher. Ele não foi lá para isso. Ele foi lá simplesmente para roubar, entendeu? Independente de quem estivesse lá, certo? Agora, essa lei, ela trata especificamente de crimes contra a mulher. E é onde que 90% dos casos onde tem crimes contra a mulher. É marido que tenta matar a mulher por algum motivo. Ex-namorado que não aceita fim de relacionamento, marido que inferniza a vida dele, inferniza a vida dela. E a lei, o que ela fez? Ela criou algumas coisas para piorar ainda a situação dele. Né? Por exemplo, se o homem matar uma mulher, se ela estiver grávida, é aumentada a pena, de 1/3 à metade, para você ter uma ideia. Se, no caso, for menor de 14 anos ou maior de 60 anos, também entra no mesmo enquadramento. E se a pessoa, o agente, né,
tiver matar a pessoa, no caso, e tiver uma criança, um menor no ambiente e ver a situação, também nesse caso é piorado, vamos dizer assim. A pena dele vai ser acrescentada de 1/3 à metade da pena. Nessa situação, se ficar caracterizado que ele tentou matar a mulher e tiver preenchidos esses requisitos aí que a lei estabeleceu. Entendeu? Então, basicamente, a lei do feminicídio é assim. É o homem que quer matar a mulher de qualquer jeito. Entendeu? Por algum motivo. Ele tem alguma coisa contra ela. Não precisa ser necessariamente a mulher dele. Pode ser mulher. a minha chefe, entendeu? Entendi. Alguma coisa. É o crime contra a mulher, a tentativa de matar a mulher. Boa tarde, Dr. Christian. Sim. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde. Estou aqui. Sou o Vinícius, estou aqui nos bastidores, na direção. Nós temos pergunta do Facebook. Sim. Aqui, o Claudinei Correia comentou dizendo assim: olá, advogado Dr. Christian, parabéns pela sua explanação. Por gentileza, obrigado, Ney. Depois de 10 anos da Lei Maria da Penha, a situação da mulher negra não melhorou nada, muito pelo contrário. Houve avanço nos índices de morte e violência contra a mulher negra. Na sua opinião, o que fazer? Então, no caso da mulher negra, você percebe que a Lei Maria da Penha ela é abrangente, né? Ela não vai falar especificamente da mulher negra, porque a mulher negra, assim como outras mulheres, também sofre esse tipo de coisa, né? E eu creio que o Estado não tem essa diferenciação na hora olha, essa lei serve mais para essa, menos para essa. No caso da mulher negra, ela sofre muito mais porque o ambiente onde isso ocorre demais, se a gente for ver estatisticamente, né, acontece mais onde está a mulher negra. Mas aí não compete a quem é o responsável para executar a lei analisar essas coisas diretamente. Quem tem que analisar isso é a sociedade civil, são os nossos governantes, vamos dizer assim, e, claro, né, são nossas assembleias legislativas. Né? Porque o juiz ele não pode, nem está na lei isso, diferenciar, falar, não, eu vou te condenar mais porque a situação da mulher negra está pior. Quem tem que analisar isso são quem faz as leis, quem fazem as leis, né? No caso, o Congresso Nacional, que tem que ter um olhar melhor para a situação, porque é onde acontece mais essas coisas, né? Onde o problema é maior. Entendeu? Infelizmente, até esse momento, ninguém teve um olhar direto para essa questão. Né? Pensou-se na abrangência da lei de toda mulher, mas não foi especificamente para a mulher negra. Acho que no momento de fazer a lei ninguém se pensou nisso. Mas eu agradeço até o Ney pela questão, mas isso é um tema a ser levantado. É ser levantado, né? verdade. É um tema a ser levantado. A gente tem que estudar isso, tem que cobrar aí nossos governantes para que tenha essa visão, né? Que tenha esse olhar para a mulher negra. Mas você como advogado, você acredita que isso tem aumentado ou tem diminuído essa questão da mulher negra? Como assim você fala da questão? Eu não sei, eu tenho a impressão que as coisas, de certa forma, têm melhorado na lei. Sempre teve esse negócio de racismo, né, contra a mulher negra, não só contra a mulher negra, mas contra a pessoa que é negra, né? E eu tenho a impressão que, por causa das manifestações das pessoas de cores e dos simpatizantes, eles estão ganhando espaço. Isso é só uma impressão? Não, a gente está tendo, sim, um espaço que cada dia que passa a gente está conseguindo conquistar, né? Através de muita luta, muita briga. Aliás. Dentro da lei? Dentro da lei, a gente está criando leis. É porque, assim, o Brasil... coisas que hoje a gente acha extremamente impensável fazer, há anos atrás era corriqueiro. E na televisão, inclusive, todo dia. Né? Na novela, era nos programas de humor. Ou seja, era maltratar mesmo o povo negro. Essa era a ideia, entendeu? E hoje em dia isso já começa a... Não, isso não dá para acontecer, isso é impensável. Mas isso é graças às diversas leis que a gente está começando a fazer. Né? O Estado de São Paulo fez uma lei maravilhosa que trata especificamente de questões como essas, por exemplo, da internet.
que é um celeiro muito grande para esse tipo de problema. Antigamente, você não tinha leis específicas, então você ia por Código Penal, você ia para leis atuais. Aliás, leis atuais não, leis que já eram existentes. Só que essas leis não tratam, por exemplo, de crime de internet, crime de racismo na internet. Então a gente tem que criar essas leis. Como eu já disse aqui, o Estado tem que utilizar o direito penal como uma última alternativa para resolver certos problemas. Então, por exemplo, se alguém é xingado, se alguém é maltratado na internet, tem que ter uma lei específica para tratar isso administrativamente, como é o que o Estado de São Paulo fez. Entendeu? Eu cito até um exemplo de uma mulher negra que ela foi concorrer a um cargo de emprego, né? E aí ela viu no anúncio que estava, e ela era empregada doméstica, né? E ela foi concorrer a essa vaga, só que ela olhou lá e ela viu, olha, é para pessoas brancas, né? Ela achou aquilo um absurdo e ela ligou lá na onde estava fazendo a seleção, e ela disse explicitamente, falou, eu sou uma mulher negra e eu quero concorrer, eu tenho direito de concorrer a essa vaga. E aí a pessoa muito mal educada falou, olha, eu não sei se você percebeu, mas ali no anúncio está dizendo mulheres brancas, somente mulheres brancas. Né? E aí o que ela fez? Ela foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência e nada aconteceu. E aí ela se viu no direito de entrar com uma ação e começou a processar o Estado. E aí chegou, o que ela fez? Ela foi de novo no Tribunal Interamericano, e aí lá o Brasil de novo foi condenado a ter que fazer uma lei específica para esse tipo de coisa. Né? Não dá para você prender alguém que só porque colocou somente mulheres brancas mas também não dá para deixar passar. Entendeu? Porque isso é muito sério. É sério. Né? Então, o que fazer? Então, assim, de forma administrativa, né? De chamar a pessoa para conversar, falar, olha, não é assim que a banda toca, e não sei o que, não é assim que se faz, num país como o nosso não dá para ter esse tipo de atitude, entendeu? Mas só que você precisava o quê? De leis para você criar órgãos específicos para lidar com esse tipo de situação, que não seja somente a delegacia, só o policial, entendeu? Para ele lidar com esse tipo de coisa, que é muito complicado. Entendeu? Mas setores específicos que tenham poder, sim, de processar e botar, como fala, multa para a empresa que faz esse tipo de coisa, entendeu? Condenar ela a pagar indenização, essas coisas todas. Não só a pessoa, mas também a empresa ou a empresa que contrata o funcionário que faz esse tipo de coisa. Essa seria a ideia, entendeu? Basicamente, claro, falando aí mais a questão da mulher, né? Quando você fala nesse tipo de coisa, né? Tá bom? Doutor, mais uma pergunta pessoal. Existe violência contra homem? Existe muita violência contra homem? Você já atendeu algum caso desse tipo? Não, mas assim, eu já acompanhei, mas nunca, nesse caso eu nunca vi, entendeu? Mas tem, claro, homem que... É porque assim, como a gente vive num estado machista, o que é mais fácil? A mulher, ela reclama, ela fala, ela denuncia e as coisas acontecem. Para o homem é mais difícil. Para o homem é muito mais difícil ele chegar numa delegacia e falar, eu apanho da minha mulher. Entendeu? A própria moral dele interna impede dele fazer isso. Entendeu? Então, por isso que é muito mais difícil você ter uma situação onde o homem... Ou até números mesmo, né? Mas tem muito rapaz, homem, marido mesmo, que apanha da mulher, isso tem bastante. Qual conselho você daria agora para o nosso público que está assistindo, certo, para uma mulher que está nesse momento sofrendo um abuso, uma violência dentro da sua casa? Qual o conselho que você daria para ela agora, nesse momento? Então, o que eu diria é o seguinte, olha, você não pode ficar calado, entendeu? Você tem que obrigar o Estado a te ajudar. A primeira coisa, você tem que denunciar essa pessoa. Porque aí a gente tem que entender o seguinte, o Estado, ele não sabe da sua situação, você tem que dizer, entendeu? Então você tem que ir na delegacia da mulher, falar da sua situação, da sua agressão, e ali o Estado, hoje em dia o Estado tem ferramentas para te ajudar, entendeu? Ele vai sim decretar uma medida protetiva para essa pessoa que está te violentando, e obrigar ela a te pagar uma pensão ainda, caso, né, por ela estar fazendo isso com você, e assim outras coisas, entendeu? Então eu gostaria, né, se você estiver vivendo uma situação dessa, não se cale porque a luta da Maria da Penha, assim como outras mulheres, não é para ser em vão,
Não é simplesmente para um caso específico dela. É para toda mulher que sofre agressão. Então, é a sua situação também. Elas não desistiram, né? Não desistiram. Tem essa lei porque elas não desistiram. Não foi fácil, né, doutor? Isso. Não foi fácil. E essa pessoa tem que entender o seguinte, essa lei foi feita para você. Para você, mulher, que sofre dentro de casa, que o marido pressão psicológica, pressão física, agressão física, todas essas coisas, entendeu? Essa lei foi feita para você, para que o Estado tenha ferramentas para te ajudar. Essa é a ideia, entendeu? Entendi. E para ela que está sofrendo essa violência, ela tem que ir direto para uma delegacia da mulher? Tem uma delegacia só da Maria da Penha? Como que funciona isso? Então, aqui em São José, a gente tem ali no Aquários, né, próximo do fórum, aliás, perto da Defensoria, perto do fórum, a delegacia da mulher ali, entendeu? Que atende esse tipo de situação. De violência. Mas, claro que se, vamos supor, numa situação de domingo, sei lá, num dia de semana à noite, você sofre uma situação dessa, né? Uma agressão e tal, a delegacia vai estar fechada. Então você pode ir na delegacia comum, que o delegado vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer o inquérito e ele vai protocolar isso, e isso vai virar uma ação penal. Entendeu? Não é a questão assim, criou-se a delegacia da mulher para lidar com situações específicas da mulher, desde agressão externa, né, na rua, né, que ela sofre esses assédios que a gente acabou de falar, tanto violência doméstica. Mas se você for numa delegacia comum e reclamar lá, o seu processo vai ser instaurado do mesmo jeito, entendeu? Durante o dia, você sabe o horário da delegacia especificamente, da mulher? Você sabe? Eu não vou saber exatamente. Mas deve ser um horário comercial mesmo, até umas 6 horas da tarde. Vamos supor que seja lá das 8 às 5, às 6. Aí, se ela não estiver fora desse horário, ela vai em qualquer delegacia. Que estiver de plantão. Que estiver de plantão. Isso. Aí ela faz a ocorrência lá. Isso. E essa ocorrência eles enviam para a delegacia da mulher? Não, aí ele manda direto para o juizado de violência doméstica, né? Ah, tá. Então não vai para a delegacia. Isso, não. É porque a ideia na verdade, as denúncias, as coisas que chegam na delegacia da mulher vão ser tratadas pela delegacia da mulher. Certo. Mas não significa que um delegado comum, né, não tenha poderes de fazer isso, entendeu? De fazer o inquérito, fazer a investigação e mandar para para vara de violência doméstica. Doutor, nós temos outra pergunta aqui, Leila, desculpa te cortar. Tá. Nós temos da Zenaide Rodrigues, ela diz assim: quando você já tem uma ação de pensão alimentícia e o cara não paga mesmo depois que o juiz já tinha estipulado, qual seria o próximo passo para que ele venha pagar a pensão e os atrasados? Deixa eu só entender. No caso, já teve sentença e o juiz determinou que fosse pago, é isso? E aí a pessoa não paga, não é isso? Isso. Então, aí quando, numa situação dessa, o que vai acontecer? Né, se ela não tiver advogado, se ela tiver advogado, o advogado vai fazer o quê? Ele vai entrar no processo, vai pegar a sentença do juiz aí e vai entrar com uma ação de execução de sentença, entendeu? Olha, não pagou e aí eu quero que seja pago. Estipula os valores que ele deixou de pagar e é cobrado. Se a mulher ela não tem condição de pagar um advogado, que ela vá até a da defensoria, né, ali perto do fórum, e aí eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Eles vão pegar a sentença e eles vão dizer, olha, até agora não foi pago nada ou está faltando valores e pedir para que o juiz obrigue ele a pagar, entendeu? E quando não acontece isso, vamos supor que ela vai pela segunda vez e não acontece, vai pela terceira vez. E aí, o que acontece? A pessoa vai presa? Não, depende muito da questão da dívida, né? Se a gente estiver falando de pensão alimentícia, de caráter alimentar, se ele deixa de pagar, vamos supor que ele está devendo aí 4, 5 meses, o juiz pode sim decretar prisão. Mas tem muita gente, eu estou com um caso assim, aliás, que ele paga um mês sim, outro mês não. Outro mês ele paga 2 vezes, ele paga metade do que ele deveria. Nesse caso, o juiz não vai determinar a prisão dele. Mas só que o Código de Processo Civil trouxe armas muito interessantes para o advogado. Entendeu? Então, hoje a gente consegue bloquear a conta dele, colocar o nome dele no SPC, entendeu? Proibir ele de dirigir, entendeu? Então, são situações que a gente pode, sim, tentar obrigar ele a pagar. E isso já aconteceu? Você Nesse caso, eu estou muito próximo de fazer isso. Entendeu? O próximo passo, como eu não posso pedir
prisão, né? Porque ele paga mês sim, paga mês não. Então, o próximo passo é pedir para que seja bloqueada a conta dele, entendeu? Para que ele pague os valores devidos aí, entendeu? Olha só, que legal isso. Temos outro comentário também do Eduardo Pereira, que diz assim: abraço, Christian. Manda um abraço para todos os ciclistas de São José. Obrigado, Eduardo. Valeu aí pela audiência, né? Ele que é um excelente... Aliás, o Eduardo, ele é um excelente professor de yoga. Devia ter falado sobre isso, cara. Ele, lá ali no Parque Vicentino Aranha, né? Ele sempre está lá fazendo. Convidar ele para vir aqui no nosso programa. Isso, é muito interessante, né? Até eu vou passar o seu contato para ele, para que ele possa vir aqui para falar sobre yoga. Legal, muito legal. Tá, vou falar sim. Que bom. Tá. Pessoal, tá a câmera aqui? Pessoal, você que está assistindo, obrigado pela sua participação. E nós vamos fazer um sorteio, né, do nosso produto da Rinodê, não é verdade? Você comentou? Você indicou alguém para esse programa? Você está curtindo esse programa? Se você não está, faça isso, que dá tempo. Porque nós estamos no mês de aniversário da Shalom e eu espero que eu vou procurar ver se tem outros produtos para a gente sortear nos próximos programas, ok? Nós vamos entrar no comercial, mas daqui a pouco a gente está de volta para finalizar o programa. Fica aí, não perca. Afinal, nós, seus colegas, você, somos parte de tudo isso. Somos todos parte de algo maior. E o que acontece em nossa vida é devido às escolhas que fazemos. Pois você é uma parcela do que pensa, do que diz, do que segue, do que compartilha, do que se doa. E por muitas vezes você doa boa parte do seu dia, do seu tempo, da sua vida. E é essa parte em que nossas histórias se convergem para uma só. É a parte do que desejamos e buscamos, transformar de uma forma positiva as relações das pessoas. O que nos faz enxergar um futuro com muito bem-estar para todos, porque sabemos que esse sonho também é seu. Sua parte que colabora, que se conecta, se renova e brilha, que quer integrar aquele algo maior, que diz para si mesmo: sou parte disso, e se junta a uma corrente cuja energia alimenta o futuro de todos. Afinal, nós, seus colegas, você, somos parte de tudo isso. As delícias da Companhia do Café você já conhece. Agora vai conhecer a responsável por tudo isso, a chefe Bianca. Chefe, aqui vocês trabalham com cardápio variado, né? Sim, todos os dias nós servimos carnes de ave, bovinas, suínas e peixes, além de contar com uma enorme variedade de saladas e pratos vegetarianos. Nós tentamos não usar muito temperos industrializados e pouco sal para a galera aí ter mais saúde e viver melhor, né? Poder trabalhar depois o dia inteiro. E além disso, vocês trabalham com sucos e deliciosos lanches, né? Sim, nós trabalhamos também com sucos naturais, detox, para desintoxicação, desinchaço. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Shopping Centro São José, no primeiro andar, na Companhia do Café. Venha conhecer o... Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim.
Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o programa Mulher em Ação. Quero agradecer a participação de vocês nesse programa de hoje. Nós vamos ter que estender nossa promoção aqui do sorteio do produto da Rinodê, porque não teve marcação. Então a gente vai se estender para o próximo programa. Você que está aí, compartilha, comenta, coloca o nome de alguém para a gente ficar sortear. justo, né, Leila? A gente vai estender até o programa que vem, segunda-feira. Isso. Pra ficar justo, pra não parecer que é marmelada, né? Exatamente, para ver que... Então você que não marcou nesse programa de hoje, segunda-feira você tem a segunda chance. Marca alguém lá, curte a nossa página e vai concorrer ao Seca Barriga da Rinodê. Nossa, seca a barriga, hein? Vai ficar com barriguinha de Vou mostrar a foto tanquinho, do né, produto doutor? aqui, ó. Seca a Barriga da Rinodê. Já mostrou aí na câmera? Tô colocando aqui, ó. Pronto, agora sim, tá mostrando. Aí vocês estão vendo a imagem ao vivo do Seca a Barriga da Rinodê. Ei, legal. Então, gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Segunda-feira, quarta, todas as segundas e quartas-feiras, nós estamos aqui 11 horas da manhã, sempre trazendo uma pessoa para esclarecer, tirar a sua dúvida, para abrir a sua mente, de alguma forma poder te ajudar. Esse é um programa que traz informação para o seu crescimento, para o seu conhecimento e para a sua libertação também. Porque às vezes nós somos ignorantes e por causa da nossa ignorância a gente acaba sofrendo. Então esse programa é para abrir o seu horizonte, para te libertar mesmo, tá? Participa aí do nosso programa todas as segundas, todas as quartas-feiras. Ajuda a compartilhar esse programa, porque esse programa você vai estar ajudando o próximo, né? E a gente tem que amar o nosso próximo. E eu quero agradecer, doutor, pela sua presença aqui, tá? Obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite tão prontamente. Legal, fico feliz aí, espero ter ajudado. Ajudou bastante. Não, e conforme a percussão, talvez eu vou trazer você aqui de volta pra gente falar sobre outros assuntos aí, a gente vai conversando, né? Falar sobre direitos do consumidor, né? Falar sobre umas coisas aí que depois veio uns links aí na cabeça, falei, Deus, sobre agressões que está acontecendo nas escolas contra professores, que é uma coisa muito séria. Agora mesmo eu vi uma notícia, né? Então a lei precisa entrar nessa área. Quem sabe a gente traz você aí no próximo programa para falar sobre isso, né? Que dá ideias também para a gente arrumar um jeito de salvar os nossos professores aí, né? Porque são os mestres da educação, né? A base, né? Isso. Principalmente os pedagogos, né? Eu aceito o convite da próxima vez, tiver a oportunidade. Com certeza. Obrigada pela sua participação, viu, doutor? E como que a gente faz? Dá o número do seu WhatsApp para as pessoas entrar em contato com você. Quem tiver mais dúvidas, né? Quem tiver mais dúvidas, tirar as dúvidas com o doutor aqui, gente. Ele vai passar o WhatsApp e vocês falem com ele. Tá, é 12, claro que é 12. Não, mas tem que falar que é 12, porque às vezes vem de fora. cidade, né? Do mundo inteiro. 99205-6148. Mais uma vez. 99205-6148.
Aí pode perguntar lá que a gente responde. Sim, Com sem certeza. problema. Ah, gente, vocês estão vendo essas bexigas aqui? Tá bonito, né? Nosso estúdio aqui, ó. Essas bexigas aqui é por causa do aniversário da Shalom. Essa rede maravilhosa. Olha aí, ó. O aniversário foi ontem? Foi ontem o aniversário. Não teve bolo, sabe? Nós vamos comemorar o mês inteiro. Por isso que tá tendo aí, ó, os produtos da Rinodê. E você que quiser participar também desse mês de aniversário aí, para promover a sua empresa, promover a sua profissão, o seu talento, ó, dá uma dica aí pra gente, fala, entra em contato com a gente também, tá bom? Eu agradeço aí a participação de vocês, estaremos de volta aqui todas as segundas e quartas-feiras, 11 horas da manhã, com Mulher em Ação. Você, mulher, fica ligado, tá bom? Um beijo no coração, tchau. Tchau, tchau.